Olá, amigos e amigas. Eu sou Luciana Costa e hoje Maria Esteves e eu vamos responder a mais uma pergunta. Porém, antes, vamos nos preparar espiritualmente. Aos mestres de luz, grande força geradora do universo, agradecemos ao Mestre Jesus e a todos os seres de luz a oportunidade de, neste momento, elevarmos o pensamento às dimensões superiores da espiritualidade e, conectados aos amigos astrais, sermos um polo de atração das forças do bem, com o objetivo de envolver em vibrações de amor e luz todos os nossos irmãos em essência. Como parte da fonte criadora, buscamos alento nas energias provenientes das esferas superiores, a fim de continuarmos com valor e coragem no caminho do bem e de regresso ao seio da inteligência universal. Ao nosso Antônio Vieira, elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Ao nosso presidente astral, José do Patrocínio. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Bom, meus amigos, vamos responder a mais uma pergunta aqui com a Maria Esteves. Maria, quer falar alguma coisa? Só que sejam bem-vindos a nossas perguntas e respostas. Espero que a gente consiga elucidar todos os casos que vamos responder. Então, vamos lá. Bom dia, Maria e Luciano. Obrigado pelos esclarecimentos. Há 2 anos e pouco, desencarnou um conhecido meu. E após 1 mês da sua desencarnação, fui levado à dimensão na qual ele se encontrava. Era um hospital, um verdadeiro santuário. Não sei nem como descrever a beleza que vi lá. Esse conhecido despertou e olhou para mim. Vários enfermeiros e médicos usavam jalecos brancos e chamaram a Maria de Oliveira, que presumi ser a chefe daquele lugar. Quando ela se aproximou, eu acordei e não vi o que fizeram com meu amigo. Sei que ele acordou
livre do sofrimento que passara nas últimas 2 semanas de vida física. Fiquei com dúvida se era uma mensagem para ser entregue à viúva e aos filhos. O amigo teve um maravilhoso desdobramento em que várias situações a gente pode descrever que o astral superior quis mostrar para ele. Na minha opinião, ele, ele foi levado para conhecer como é tratado os espíritos quando desencarnam. Quando eles precisam de tratamento, eles têm a assistência do astral superior e são tratados para que se sintam acolhidos e se restabeleçam da sua última encarnação. Então, o amigo viu isso em loco. O astral superior deixou com que ele visse como é feito o tratamento. Além do mais, quando eles escolheram o momento em que o seu amigo abriu os olhos espirituais para a vida fora da matéria, e olhou para ele, quer dizer, isso daí foi um despertar do amigo dele lá no mundo espiritual. Tudo isso foi feito para que ele também percebesse o quão grandioso e belo é o mundo de luz em que o espírito vai, entendeu? Que tem todas os tratamentos, o apoio maravilhoso de outros espíritos grandiosos. E ele diz que viu Maria de Oliveira. Ora, Maria de Oliveira, só a visão dela já é uma maravilha que ele viu. Mas, além disso tudo, ele viu o amigo dele, viu ele ser tratado, viu ele ser restabelecido. Quer dizer, tudo isso foi muito, foram muitos ensinamentos para o seu espírito. Agora, quanto ao dizer para a família dele, eu, se fosse ele, diria, porque foi uma visão maravilhosa que ele teve, que ele está num lugar bom, sendo bem tratado e com espíritos maravilhosos. É isso que eu tinha a dizer sobre esse caso. Muito bem, Maria. Bom, é muito comum os espíritos, quando desencarnam, passarem por um processo de sono restaurador. A grande maioria passa por esse sono restaurador e, como ele descreve na pergunta, depois da desencarnação do amigo, foi um mês, um mês não, foi um mês, Foi um mês, sim, que ele passou. isso mesmo, após um mês. Poxa, um mês é muito pouco, Ele estava em comparado. bom estado psíquico, né? Exatamente. Então, assim, um mês é muito pouco comparado ao tempo terreno. Então, ele estava num bom estado psíquico, só precisou passar por um processo ali rápido de sono restaurador, alguns ajustes no corpo fluídico, e ele, como a Maria disse, ele pôde observar esse amigo sendo bem tratado por médicos, enfermeiros espirituais, e ainda teve a intuição de perceber que a Maria de Oliveira, que foi um grande médium,
aqui na Terra, e continua sendo no espaço superior, estava tomando conta daquela colônia, daquela comunidade espiritual. Então, é muito comum, sim, esse tipo de sono restaurador. Alguns passam muito tempo em sono restaurador. Tudo depende muito de como o espírito, quando encarnado, viveu a sua encarnação. Agora, quanto à questão de falar com a família ou não, na minha opinião, o amigo deve investigar para ver se a esposa, né, a viúva e os filhos, eles estão abertos a esse tipo de conhecimento, de assunto. E mais uma questão que eu acho importante. O amigo foi levado por amigos astrais a essa dimensão que o seu amigo está. No caso, é até um hospital. No caso ali, então, é uma dimensão de transição, digamos assim. Se o amigo foi levado ali, não foi levado à toa, porque nada nos é mostrado de forma aleatória e simplesmente por curiosidade nossa. Irradie por esse amigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque para muitas pessoas, até que são espiritualistas, elas acreditam que desencarnou, às vezes se manifestou numa casa espiritualista, seja de forma psicofônica, através de um médium, ou pela psicografia, e tá bem. Ele é que deve cuidar da gente. Meus amigos, a ajuda é mútua. Até para eles poderem cuidar de nós, vibrar a luz, os fluidos deles em nós temos que ser um ponto de apoio, um polo de atração. E muitas vezes, muitas, não são poucas, aquele espírito que desencarna, ele necessita de irradiações. Ele necessita de um polo de atração aqui no planeta para ele continuar com o trabalho espiritual dele. Então, você que é parente, que é amigo daquele que desencarnou, não deixa só por conta da vida espiritual, não. Faça a sua parte, porque você também é espírito. Quando você passar para o outro lado, você vai ver a necessidade daqueles que estão aqui serem um ponto de apoio para você continuar o seu trabalho. Então, irradie pelo parente que foi embora, irradie pelo amigo. Olha, Maria Esteves e eu irradiamos até por pessoas que nós não conhecemos. Porque os amigos astrais nos trazem, às vezes, espíritos para que a gente possa irradiar por eles. Sabe por quê? Porque ninguém irradia. E com a nossa irradiação, com a nossa vibração espiritual, eles conseguem ter aquele apoio, aquele crescimento espiritual. Então, a cooperação é de ambos os lados. E os laços que nos unem transpõem as frágeis portas e laços da consanguinidade. Esses laços espirituais, eles transpõem qualquer questão material. Então, a união, ela continua. Porque daqui a pouco, quem está encarnado também vai estar do outro lado. Então, meu amigo, você tem uma mediunidade de ajuda,
de desdobramento aí durante o sono e cuide dessa mediunidade, continue irradiando antes de dormir, principalmente, irradie quando você também acordar, cumpra as suas obrigações espirituais, porque todo médium, na verdade todo mundo, mas os médios precisam ter uma atenção maior a essa sensibilidade e é muito comum esses hospitais de transição ali, que às vezes os espíritos precisam passar, para dar depois continuidade ao trabalho espiritual deles. Maria, quer falar mais alguma coisa? Eu só tenho a falar que você tocou num assunto muito importante, que é a reciprocidade que os espíritos, encarnados e desencarnados, precisam ter uns com os outros. Isso aqui é uma tônica no universo. A preocupação sempre com o outro é um dever até do espírito. Então, você tocou numa parte muito importante e que todos devem observar isso que você observou, que você falou, que é a reciprocidade de irradiações. Devemos fazer isso sempre. Isso é dever do espírito. Pois é, uma vez, rapidamente falando aqui, uma vez o Vieira, ele, com a equipe astral dele, me trouxe um espírito que se envolveu na criminalidade. Ele simplesmente se perdeu quando estava encarnado. E foi até uma pessoa que quando era criança, esse rapaz, quando era criança, eu o conheci. Mas depois eu não o vi mais. E o Vieira, quando esse espírito, esse rapaz desencarnou, o Vieira trouxe. Sabe por quê? Porque ninguém irradiava por ele. Não teve ninguém para fazer uma oração, uma prece, nada. Ele ficou esquecido e subjugado pelos atos e escolhas que ele teve durante a encarnação dele. Então, mas algum mérito existia ali, algum mérito existia para que ele pudesse ser recolhido. Porque se não fosse recolhido, ficaria, ainda mais naquela época, onde estavam líderes obsessores reinando no planeta Terra, ficaria aí em alguma falange obsessora perturbando o planeta e outras pessoas mais. Então, lembro que o Vieira trouxe esse rapaz e pediu para que eu irradiasse. Até hoje, eu irradio para o espírito dele. E ele, hoje, trabalha em uma das equipes do Padre Antônio Vieira, resgatando muitos que se enveredam pela vida do crime, desencarnam nos combates, né, entre polícia e traficantes. Ele também ajuda muitos a não entrarem nessa vida, ele intui com a equipe na qual ele trabalha a esses jovens não entrarem nessa vida, mas quando entram, há essas desencarnações, eles procuram na mesma hora resgatar para não ficar em falanges obsessoras. Quando o Vieira me mostrou, ele estava num estágio um pouco deplorável, porém consciente de que havia desencarnado. Ali me mostrava que ele tinha consciência, né, que existia uma vida espiritual, mas se perdeu.
E hoje, quando eu o vejo trabalhando, ele está todo vestido de branco. Então, ele simplesmente expurgou todo aquele passado. Ele realmente aproveitou as mãos que lhes foram estendidas, e ele está hoje se aprimorando cada vez mais e resgatando os débitos dele, ajudando o próximo. Um belíssimo depoimento trazido à baila pela Luciana, que deve ser memorizado para sempre, porque as pessoas não podem esquecer de ninguém. E a Luciana irradiou por esse espírito, e esse espírito se restabeleceu e se regenerou e está sendo útil à comunidade espiritual. Muito bela esse seu exemplo que você trouxe. Muito bem, Maria. Então, essa foi a pergunta que nós respondemos. Aproveitamos aí, falamos de algumas outras questões, mas totalmente ligadas à pergunta, porque essas colônias, comunidades fluídicas, hospitais espirituais existem. Há muitas colônias e comunidades, hospitais espirituais de transição que os espíritos precisam passar. E, meus amigos, foi um grande prazer. Maria? Também, da mesma forma, qualquer dúvida, pode procurar a gente que a gente responde.